Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Quando nós falamos em agricultura, engana-se quem acha que a agricultura está apenas voltada para se consumir, se alimentar. Não! A produção agrícola ela também está voltada para a linha de produção de matérias-primas, a questão da produção de fontes de energia, como, por exemplo, o etanol produzido no Brasil através da cana-de-açúcar e o etanol produzido nos Estados Unidos através do milho. A matéria-prima, por exemplo, o algodão para a confecção de tecidos, por exemplo. Veja só, um tipo de produção agrícola chamado de silvicultura. O que é isso? É a produção da extração de madeira e celulose. A celulose, que é a indústria extrativa de base para a produção do papel e papelão. E a extração da madeira, como por exemplo para a indústria de móveis. Se for madeira certificada, há uma preocupação com a conservação das florestas nativas, onde o manejo florestal sustentável é praticado. O que é o manejo florestal? Enquanto uma floresta é replantada porque acabou de ser cortada para a extração de madeira e celulose, está sendo plantada outra. E aí faz aquela rotação, enquanto se extrai de uma, outra é replantada, e você vai fazendo uma recuperação, um replantio de acordo com a extração. Assim não esgota os recursos naturais tão fundamentais para a nossa sobrevivência. A questão da pecuária, em suma, é a criação de animais, né? Para a produção de carne, leite, ovos, couro, entre outros. No mundo, predominam a criação de bovinos, aves, ovinos, carneiros e ovelhas, caprinos, bodes e cabras, e os porcos suínos. Se a gente for falar de atividades agrícolas, a gente já pode colocar a união da agricultura com a pecuária, formando a nomenclatura agropecuária, produção agrícola no mundo. Cerca de 1/3 das terras emersas do planeta, a gente tem 1/3 de produção agrícola. O outro 1/3 é coberto de florestas e outras formações vegetais. E outro 1/3 é coberto de desertos, geleiras e altas montanhas, ou a própria ocupação urbana. Se a gente olhar na questão das terras agrícolas, o continente que tem o menor potencial na distribuição de terras agrícolas é a Europa, até porque a Europa é formada por diversos países e é a parte que tem apenas 8% de terras emersas do planeta inteiro. Na questão comercial, industrial, tamanho não é documento, a gente verifica presença de ocupação de terras, a Europa 8%, mas é o bloco econômico de maior desenvoltura econômica no mundo. E a gente verifica que a nível de produção agrícola, a Europa é o que tem a menor distribuição de terras para esta finalidade. Os principais cultivos hoje no mundo, a gente tem a cana-de-açúcar, o milho, o trigo, o arroz e a soja. A nível de animais, as aves, os bovinos, os ovinos, os caprinos e os suínos. A questão da agricultura. Os maiores produtores agrícolas, com certeza, estão entre os países emergentes.
são os produtores dos chamados produtos commodities, os produtos agrícolas, né? Então veja só, o Brasil é disparado o maior produtor de cana-de-açúcar, o café também, né? Aí você pega os Estados Unidos, é o maior produtor de milho. O Brasil aqui no milho é o terceiro. Produção de trigo. Agora você sabe por que quando o dólar aumenta, o nosso pãozinho, né, o famoso pãozinho do café da manhã, pão francês, ele aumenta. Porque o Brasil ele não é ainda um grande produtor de trigo. O trigo está aqui, ó, China, Índia, Rússia, Estados Unidos. Então o Brasil é um grande importador de trigo. Diferente dos outros, o Brasil é um grande exportador de cana-de-açúcar, de milho, né? O Brasil é um grande exportador de soja, é o segundo maior do planeta, apenas atrás dos Estados Unidos. Ok? Mas o trigo é ainda um produto que precisa ser ampliado no Brasil, e ainda não é. Ok? Continuando aqui a questão da produção de milho altamente mecanizada lá nos Estados Unidos. A pecuária. Vamos lá. Se você observar a questão da criação de aves, China disparadamente é o país que mais produz aves. O Brasil está aqui em quarto lugar. Porém, na questão da produção, mas a China consome muito o que produz. Inclusive, a produção chinesa não é capaz de alimentar os seus, quase que está chegando a 2 bilhões de chineses. Então a China, ela não está participando do mercado de exportações de aves. Quando a gente fala do mercado de exportações de aves, o Brasil tem uma força muito grande para a questão da exportação de aves, apesar de aqui aparecer como o quarto maior produtor mundial. Criação de bovinos. O Brasil aqui, ó, é o maior exportador disparado de carne bovina no planeta. A questão da pecuária no Brasil, ela está muito ligada na produção de bovinos. Quando a gente fala na questão de suínos, o Brasil também aparece em terceiro lugar. Produção de alimentos, matérias-primas e rações. Veja só. A maior produção agropecuária está concentrada nas mãos de China, Estados Unidos e Brasil. A China é o país que se destaca entre os maiores importadores. Porque tem, poxa, a população chinesa está caminhando para 2 bilhões de chineses. Então eles são os grandes importadores de soja e carne bovina. Os Estados Unidos, eles se destacam como maior exportador de milho e soja. O Brasil, ele já vai ter um grande destaque na exportação de soja, açúcar e café. O maior produtor mundial de café e açúcar disparado é o Brasil, né? A gente também tem uma grande produção exportada de carne bovina e de frango. Aquilo que eu falei. A China, ela produz muito frango, mas o quesito exportação, a China não exporta frango, ela consome tudo que produz e ainda tem que importar muitas vezes do Brasil. A União Europeia se sobressai no comércio entre os próprios membros. Produção agropecuária requer cuidados ambientais e muitas vezes estamos observando diversos problemas ambientais. Por exemplo, a agropecuária ela é extremamente importante para a sobrevivência da raça humana, mas a gente tem visto o comprometimento do equilíbrio socioambiental. E a gente tem um grande desafio nas mãos. A gente tem visto
agrotóxicos, fertilizantes químicos, contaminando o solo, contaminando as águas, dando problemas de saúde nas pessoas, acabando com os recursos ambientais. Isso é um problema muito sério. Um dos fatores que combatem esse ataque dos recursos naturais, por exemplo, é a agricultura orgânica, né? Que não utiliza produtos químicos. Mas essa agricultura orgânica, ela tem muita usabilidade, muito consumo nos países europeus. A agricultura orgânica ainda é uma produção em escala menor, porque ela é uma produção ainda limitada e, consequentemente, tem um custo muito elevado. Os produtos orgânicos são muito caros. Então não é ainda uma atividade bastante difundida no mundo. A gente acaba vendo a produção basicamente de alimentos tradicionais. E os alimentos tradicionais, eles estão usando muitos agrotóxicos e fertilizantes químicos. Isso é um problema que está causando no meio ambiente. O uso das terras agrícolas, a maior parte está voltada para pastagens de animais. Veja só, 70% do milho produzido no mundo é voltado para o consumo animal. A gente consome carne animal, carne e seus derivados, tá? Mas os animais precisam se alimentar. Então os animais também precisam consumir os vegetais para sua sobrevivência. Então isso é um desafio que está chegando na humanidade. A gente precisa dos vegetais, mas os animais também precisam dos vegetais. E se os seres humanos continuarem avançando no consumo de carne animal e seus derivados, vai chegar num dilema de que será que os vegetais vão ser capazes de alimentar os seres humanos e os animais para aí a gente usar os recursos da carne e derivados para nos alimentar? Aí é que é um problema que está gerando um grande desafio atualmente. Estados Unidos. O milho produzido nos Estados Unidos, mais da metade dele vai para a alimentação de animais. E 1/4 vai para a produção de álcool, o etanol, para motores a explosão. No Brasil, a maior parte da produção de cana de açúcar vai para a produção de álcool combustível. Enquanto o Brasil produz o etanol ligado na produção da cana de açúcar, a gente tem os Estados Unidos produzindo etanol pela produção do milho, tá? E o milho, na questão da alimentação de animais como frangos e porcos, tem sido um problema na questão do predomínio de cultivos que não se destinam à alimentação de pessoas. Então isso está gerando uma concorrência. As pessoas precisam se alimentar. E com certeza uma das grandes bases alimentícias da raça humana são os vegetais. E se a gente ficar focando na produção no consumo de carne animal e seus derivados, será que a quantidade de alimentos vegetais vai ser suficiente para os mais de 7 bilhões de seres humanos e os seus animais que estão cada vez em maior número, né? Os rebanhos estão cada vez maiores, o consumo de carnes e seus derivados tem aumentado no planeta. Será que ambientalmente este é o caminho a ser seguido? A maior parte dos grãos vira ração e não alimento humano. Aqui, ó, a pecuária. 75% das terras do planeta já estão sendo destinadas para a questão da pecuária, ou para a criação de animais, ou para promover a produção de alimentos para
os animais e não para os seres humanos. Isto pode ser um problema a médio prazo. Brasil, a gente tem visto ecossistemas tendo seus custos ambientais, como a Amazônia e o Cerrado, sendo postos abaixo devido à expansão, especialmente da pecuária. Ao mesmo tempo, a demanda da produção de alimentos vegetais também está crescente. É um grande desafio. Por conta disso, cientistas vêm explorando novas formas inovadoras de substituir a proteína animal, como carne, leite e derivados, ovos, por exemplo, por proteínas vegetais. Então, um futuro que está se pretendendo estender é a questão de se estender o consumo de proteínas vegetais em substituição das proteínas animais nas próximas décadas. Esta pode ser uma porta de salvação do meio ambiente, porque a pecuária tem avançado intensamente nos recursos naturais. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima aula.